Governo do Rio de Janeiro homologa Flamengo e Fluminense como vencedores de licitação do Maracanã. Dupla vai gerir e explorar o estádio e o Maracanãzinho por 20 anos. A assinatura de contrato deve ocorrer na próxima semana. A dupla que já administra provisoriamente o estádio desde abril de 2019 vai operar, explorar e ser responsável pela manutenção do Complexo Maracanã, o que inclui o Maracanãzinho, durante os próximos 20 anos. O processo licitatório, o segundo realizado desde a enorme reforma pela qual passou para a Copa de 2014, na qual foi investido mais de R$ 1 bilhão, começou no fim do ano passado e teve 3 concorrentes. Além de Flamengo e Fluminense, o Vasco e a W Torre em consórcio e o Grupo Arena 360, que administra o estádio Mané Garrincha. Apenas Fla-Flu e o Vasco e a W Torre foram até a etapa final, o outro grupo não atingiu a pontuação mínima na proposta técnica e foi desclassificado. Ainda não há data para assinatura do contrato entre o governo do estado e a dupla Fla-Flu, mas é possível que ocorra na próxima semana. As notas finais foram as seguintes. Fla-Flu recebeu 120,2 pontos. Vasco e W Torre ficaram com 97 pontos. Na etapa financeira da licitação, a dupla Fla-Flu fez proposta de R$ 20.060.864,12 por ano. Um pouco superior à dos vascaínos e da W Torre. Flamengo e Fluminense agora têm 60 dias para criar sociedade de propósito específico, a SPE, para gerir em conjunto o estádio. Entenda a participação econômica de Fla-Flu. Uma das cláusulas da Constituição do consórcio Fla-Flu prevê que a participação econômica do Flamengo, como líder do consórcio, é de 65%, com 35% restantes do Fluminense. Essa divisão prevista, tanto para a constituição do consórcio quanto para a futura SPE, a Sociedade de Propósito Específico, significa o seguinte: em a linha de receitas, lucros, perdas, direitos e obrigações do consórcio serão calculadas de acordo com a proporção de sua participação, ou seja, da proporção de 65% a 35% para, respectivamente, flamenguistas e tricolores. É importante ressaltar que essa divisão não se dá, por exemplo, em jogos do Fluminense, em que toda a bilheteria e receitas geradas, assim como os custos, as despesas e os eventuais prejuízos do chamado Matida, o que inclui receitas de bares, estacionamentos e camarotes, pertencem ao Clube das Laranjeiras. Assim como acontecerá, evidentemente, em partidas do Flamengo. O documento entregue pela dupla no processo de licitação prevê investimentos de R$ 393 milhões em obras e manutenções das instalações nos próximos 20 anos. O que significa, diante do acordo de 65% por 35%, que os rubro-negros irão investir R$ 255,5 milhões, enquanto o tricolor será responsável por R$ 137,5 milhões, conforme noticiado anteriormente pelo site Mundo Rubro-Negro. O mesmo vale para a outorga a ser paga ao governo do estado. Eventual saldo de lucro anual, o que inclui ganhos com shows e visitas ao museu, por exemplo, terá a mesma divisão, a 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense. O que se mantém em caso de eventual prejuízo? Entre os motivos que levaram a esta divisão está a utilização dos espaços além do Maracanã. O Flamengo utiliza o Maracanãzinho para mandar os seus jogos de basquete-vôlei e, como também há um valor necessário de investimento por lá, optou-se por esta proporcionalidade. O Fluminense, que não utiliza o ginásio, assim evita estes gastos e segue ao lado do parceiro no Maracanã, considerado crucial para a reconstrução financeira do tricolor. CEO mantido. O atual diretor-geral, a CEO, do estádio Severiano Braga, contratado pelo Flamengo, seguirá na mesma função na futura gestão compartilhada do Maracanã. A divisão também não torna o Flamengo soberano quanto às decisões do consórcio, já que o Fluminense segue tendo direito a veto em questões administrativas, como indicações de conselheiros, planos de operações financeiras e formação de conselho de administração. A cláusula 2.7 da Constituição de Consórcio prevê que o Flamengo ou seus representantes não terão o direito de receber qualquer remuneração ou outro pagamento em razão da nomeação do Flamengo como líder do consórcio. O quadro societário também não pode ser alterado. E mais, os assuntos do consórcio precisam ser resolvidos em comum acordo. O Fluminense se resguardou com poder de veto em série de questões nessa parceria. Tais quais, operações financeiras relevantes que a futura administração do Maracanã venha a fazer e a composição da diretoria e do conselho de administração, com 6 membros e 3 de cada clube, mas com 2 indicados pelo Flamengo na diretoria e 1 do Fluminense. Da mesma maneira, o tricolor pode vetar decisões em discordância do plano de negócios e em cronograma de jogos.